E aí, João, como é que vai? Ô, Zé, tudo bem? Desculpa, eu tava distraído aqui olhando umas contas, nem vi você chegando. Não, sem problema. Eu vim aqui mesmo fazer umas comprinhas. Sabe como é que é, né, João? Comigo e com a Yara, trabalhando o dia inteiro, minha geladeira tem até eco, rapaz. Mas foi pra isso mesmo que eu implantei o sistema de entrega, pra facilitar a vida. Peraí, aliás, você não tinha que estar na marcenaria? Não, eu tinha que estar lá, mas hoje eu fui no médico fazer um exame, sabe? Aí eu não fui na marcenaria hoje. Exame? Exame do quê? Fui fazer um exame do coração, um eletrocardiograma, sabe? Mas tá tudo bem? Opa, tá tudo bem. Aí o técnico me explicou tudo direitinho, como é que funciona o exame, né? Olha só que interessante, João. Dá uma olhada, ó. Esse gráfico aqui, ó. Ô, Zé, interessante esse monte de risquinho no papel. Só você pra achar isso aqui interessante. Você acha interessante cada coisa, eu vou te falar, hein? O Zé tem razão. O eletrocardiograma é um exame bem interessante. Ele mostra como o coração da gente se comporta em um determinado período de tempo. E como dá pra gente saber de tudo isso? Usando a matemática. O eletrocardiograma é um exame simples, né, que auxilia a ciência, tanto enfermeiros quanto médicos, a interpretarem o que está acontecendo dentro do coração. Ele consegue captar, através da pele, a corrente elétrica que está passando no coração. Ele se baseia em cima de dois planos. O plano vertical, onde eu tenho potencial de ação e eu consigo enxergar as curvaturas, e o plano horizontal, do qual consegue me dar o tempo. E o coração, ele gasta um X tempo, né? A parte dos batimentos cardíacos. Então eu consigo, através daí, verificar se eu tenho batimentos acelerados ou batimentos diminuídos, ou quando o coração está lesionado, se existe alteração desse traçado, ou seja, a corrente elétrica não consegue passar nesse espaço. Matemática pura, porque inclusive os médicos, eles contam os espaços, os médicos, eles contam as ondas, eles medem o espaço de uma onda para outra, quando, por exemplo, um coração está fora de ritmo. Portanto, o médico ele consegue calcular a partir daí quanto de atraso. É isso mesmo, João. Olha, o eixo X é o tempo e o eixo Y é a diferença do potencial elétrico, plano cartesiano. Zé, tudo bem, só que você está falando de gráfico, plano cartesiano. Para mim, você não está falando de matemática, você está falando grego. Ah, João, não vem com essa não. Você vê plano cartesiano todo dia, toda hora. Aliás, se você usasse um gráfico para representar as vendas aqui da mercearia, você, sei lá, durante um mês, um ano, você ia entender muito melhor o que seus clientes mais gostam e o que você vende mais. Vai por mim. Bom, o gráfico que ele é bom para a gente, ele ajuda a gente a avaliar, analisar, né, a evolução das vendas. Eu uso para fazer a avaliação de performance da loja, de faturamento. No eixo horizontal eu jogo o tempo e no vertical eu jogo os valores. Ele me dá um gráfico na hora de quando que eu tive incremento de venda, quando que eu não tive, quando que é a época que eu vendo mais, quanto que eu vendia mais, dependendo de uma ação que eu fiz. 3, 4 pessoas olham o gráfico, as 3 conseguem identificar imediatamente os pontos que a gente está querendo posicionar. É importantíssimo, porque ele é muito mais fácil você visualizar uma coisa graficamente, né? Sem isso, a gente tem que fazer com tabela, a visualização é diferente. Sabe que você tem razão? Eu estou precisando saber um pouco mais sobre as vendas daqui da mercearia. Estou pensando em fazer alguma coisa para melhorar o lucro, sabe? João, a matemática ajuda demais nisso. E os gráficos ajudam a gente a entender melhor. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável pela elaboração e a produção de uma série de informações sobre a realidade do Brasil. Como o Brasil é um país muito grande, né? Então a população do Brasil é muito grande, né? Somos mais de 190 milhões de brasileiros, é muito difícil organizar essa quantidade grande de informações em textos, em tabelas. Então, para isso, o IBGE lança a mão do recurso de gráficos. Então, o IBGE utiliza gráficos como uma forma de transformar essas informações em algo mais razoável, mais compreensível. E nós temos várias possibilidades de organizar essas informações na forma de gráfico. Então, por exemplo, nós podemos transformar essas informações em gráficos com uma disposição da informação ao longo de um determinado período. Por exemplo, o IBGE produz o dado do índice de desemprego, a taxa de desocupação no Brasil. Nós podemos dispor essas informações ao longo do tempo, da forma que eu posso observar ao longo dos meses ou ao longo dos anos, por exemplo, como se comporta a taxa de desocupação ou a taxa de desemprego. Tem outras possibilidades. Por exemplo, da população do Brasil, quantos por cento corresponde à população feminina ou quantos por cento corresponde à população masculina?
Uma forma muito fácil de organizar essa informação é na forma de um gráfico de pizza. Eu posso observar e perceber que, por exemplo, mais de 50% ou 51% da população feminina e 49% da população masculina. Então, olhando isso num gráfico de pizza, a informação fica bastante tranquila e fica muito mais agradável observar essa informação do que se nós fôssemos, por exemplo, pegar os números correspondentes a esse universo de 191 milhões de brasileiros. Né? Viu só, João? E se você quiser, dá para fazer outros tipos de controle que vão te ajudar a economizar dinheiro e a cortar gastos. É mesmo? O que, por exemplo? Você pode, por exemplo, João, identificar melhor o pacote de telefonia que você usa aqui na mercearia, levando em conta o preço do pacote e a quantidade de minutos oferecida por cada operadora. Você pode optar por colocar álcool ou gasolina no carro que você usa aqui para fazer entrega, levando em conta o preço de cada combustível e o consumo do carro para cada tipo de combustível. Puxa vida, Zé, dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso usando só equações e gráficos, João, tá vendo? Tá aí, você me convenceu, Zé. Eu tô quase te chamando para dar um jeito nas contas aqui da mercearia, viu? Pode contar comigo, mas a minha consultoria é cara, viu, João? Vai preparando o seu bolso aí. Te pago em espécie. Olha, pode ser a compra do mês, não pode? Ah, não, João. Aí eu vou querer, assim, um caviarzinho, uma champanhe, uma lagosta, sabe como é que é? Conversar, brincadeira. Você sabe que pode contar comigo. Eu vou te ajudar, claro.